Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Nos últimos 3 meses nós temos estado a estudar o livro de Lucas, o relato do Evangelho escrito por Lucas, e no domingo passado nós começámos a segunda temporada, ou a segunda fase de lições sobre este livro da Bíblia. Esta segunda temporada é composta por mais 14 lições e nós vamos estudar desde o capítulo 10 de Lucas, que foi estudado a semana passada, até ao capítulo 24. Hoje nós vamos estudar o texto de Lucas 15, desde o versículo 11 até ao versículo 32, e é um texto muito conhecido. Se eu apenas disser que vamos estudar Lucas 15, se calhar pode criar algumas dúvidas, mas se eu disser que vamos estudar a parábola do filho pródigo, aí já toda a gente conhece. É uma parábola muito conhecida, como dizia, e Jesus muitas vezes usou parábolas para transmitir os seus ensinamentos. Uma parábola é uma pequena história que ajuda a entender ou a explicar uma verdade mais completa e mais complexa. Muitas vezes Jesus, então, como eu dizia, utilizou parábolas para explicar a sua mensagem. Esta parábola do filho pródigo tinha um objetivo muito especial, que era explicar o relacionamento de Deus com aqueles que pecam, com o pecador. E antes de começarmos a estudar a nossa lição, nós vamos pedir a bênção de Deus para estes momentos que vamos passar juntos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos juntos, te agradecemos por podermos utilizar estas tecnologias que pões ao nosso dispor. Te agradecemos agora por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra e pedimos que ela possa fazer morada nos nossos corações, que aquilo que Tu nos queres ensinar hoje possa frutificar nos nossos corações e possa produzir o fruto que Tu desejas. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção e a Tua sabedoria para estes momentos. Amém. Vamos então ler o nosso texto. Como disse, nós vamos estudar desde o versículo, Lucas 15, desde o versículo 11 até ao versículo 32, mas como é um texto bastante complexo e bastante comprido, nós vamos dividir, como costumamos fazer, em 3 partes. A primeira parte desde o versículo 11 até ao 19, a segunda parte do 20 até ao 24 e a terceira parte desde o 25 até ao 32. Este texto é dos mais conhecidos das parábolas de Jesus, quer seja entre cristãos ou não cristãos. E a parábola do filho pródigo, como dissemos, está em Lucas 15, é a terceira parábola deste capítulo. Na primeira parábola nós encontramos a parábola da ovelha perdida, quando a ovelha se perde e o pastor deixa as outras 99 para ir procurar a ovelha perdida. E a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda que era usada naquela altura e quando uma mulher que perde uma moeda dentro de casa, a história conta a parábola de uma mulher que perde uma moeda dentro de casa e larga tudo o que está a fazer porque aquela moeda era valiosa e ela larga tudo, deixa tudo para trás para ir à procura dessa moeda. E tanto o pastor como a mulher, o pastor procura a ovelha e a mulher procura a moeda, fazem uma grande festa e alegram-se muito quando finalmente encontram aquilo que estava perdido. E depois o capítulo 15 termina com a parábola do filho pródigo que nós vamos ver hoje. É importante lembrar também que quando Jesus contou esta parábola, ele estava cercado de pecadores e de publicanos, são as palavras que o texto de Lucas usa, que se reuniam para ouvi-lo, uns para aprender e para perceber o que é que Deus estava a dizer e outros para procurar alguma coisa em que pudessem acusá-lo. Era o caso dos fariseus e dos doutores da lei. Os doutores da lei e os fariseus, os rabinos dessa época, eles aceitavam que Deus pudesse receber o pecador arrependido. Agora, eles não compreendiam e eles não conseguiam perceber como é que o próprio Deus viesse procurar esses pecadores. E Jesus respondeu a esses religiosos dessa época com estas 3 parábolas, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo, ou o filho perdido também. Em conjunto, elas 3 transmitem o mesmo ensinamento. A procura ativa de Deus por aqueles que não estão em comunhão direta com Ele e a procura de Deus que é motivada pelo extraordinário amor que Deus tem àqueles que não, a todos e em especial também àqueles que não estão
na comunhão direta e pessoal com o Pai. Nesta parábola nós temos três personagens. Como em qualquer história há personagens, aqui temos três personagens. O pai, o filho mais novo, conhecido como o filho pródigo, e o filho mais velho. E facilmente nós identificamos quem é que estes personagens representam. O pai representa Deus, o filho mais novo representa todos aqueles personagens, todos aqueles pecadores que estavam a ouvir Jesus e aqueles que estão fora da comunhão com Deus. Naquele caso, para o público que estava a ouvir Jesus eram os publicanos e os pecadores. E o filho mais velho representa aqueles que são os religiosos, aqueles que acham que se podem auto-justificar e aqueles que acham que estão inocentes. Neste caso, para aqueles que estavam ali, seriam então os escribas e os fariseus. Mas nós vamos ler o texto. Vamos ler então a primeira secção do nosso texto, desde o versículo 11 até ao versículo 19. Lucas 15, 11 a 19. E nós vamos estar a usar então a tradução Bíblia Almeida 21, das edições Vida Nova, porque é escrita num português, ou utiliza um português muito corrente e muito próximo daquele português que nós falamos todos os dias. Diz assim, Lucas 15, desde 11 até 19. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou todas as suas coisas e partiu para um país distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então se colocou ao serviço de um cidadão desse país e este o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui a passar fome? Vou-me levantar, vou até ao meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por isso, trata-me como um dos teus empregados. Então, aqui nós temos o contexto. Que havia um pai que tinha 2 filhos e temos então a apresentação do filho mais novo, aquele que é conhecido como o filho pródigo. Ele queria sair de casa, ele estava cansado da vida na casa do pai, na vida das regras do pai, da autoridade do pai, das prioridades do pai. Ele sentia-se preso e ele queria ser livre, queria decidir por ele próprio, queria escolher onde é que ele ia, quando é que ele ia, como é que ele ia, com quem é que ele ia. Ele queria decidir por si. E então ele pediu ao pai para receber a parte dele da herança. Só isto já é uma grande falta de respeito, porque a herança só lhe era devida quando o pai morresse. E o pai ainda estava em vida. Mas a verdade é que aquele homem achava, aquele filho achava que ele não podia esperar. Os seus planos, as suas prioridades, o seu eu era mais importante do que respeitar o pai ou até do que gozar da companhia do pai. Entretanto, diz-nos o texto que ele juntou tudo e saiu. E tinha liberdade para ir onde ele quisesse, para onde quisesse. Nós não sabemos para onde ele foi, efetivamente, mas só sabemos que ele foi para longe. Diz-nos que foi para um país distante. Ele afastou-se o máximo que pôde da casa do pai. Depois, ele viveu da vida da forma que ele achou melhor. Gastou onde quis, como quis, quando quis, quanto quis, com quem quis. Fez o que lhe apeteceu. Entretanto, os seus recursos acabaram e ele começou a passar necessidades. Diz-nos o texto que já não havia mais amigos, já não havia status, já não havia recursos, já não havia poder, já não havia nada. E então ele teve que trabalhar para se poder sustentar. E ele, para sobreviver, foi trabalhar para um cidadão do país onde ele estava a viver e esse cidadão, o único trabalho que teve para lhe dar foi cuidar dos porcos. E lembramos que ele era um judeu. E em Levítico 11:7 nós lemos que os judeus eram considerados, os porcos eram considerados imundos pelos judeus. Portanto, eles não podiam sequer aproximar-se dos porcos. E, no entanto, é este o trabalho que lhe é dado. Mas lemos depois que ele caiu em si. E ele entendeu que aquilo que fez, aquela escolha que fez, a sair da casa do pai, sair da comunhão, sair da família, não só foi um erro, mas foi um pecado. Ele diz: pequei contra o céu e contra ti. Ele percebe que tinha pecado contra Deus e contra o pai.
Então, vamos resumir o que podemos aprender aqui com a atitude deste filho. Primeiro, o desejo do filho mais novo sair de casa, o desejo de sair debaixo da autoridade do pai, de ser ele a decidir o que fazer, como fazer, quando, com quem, etc., não era simplesmente um desejo de independência e um desejo de conhecer mundos novos. Ele está a dizer, o pai não manda em mim, Deus não manda em mim, o pai não tem autoridade sobre mim, eu não tenho que obedecer àquilo que Deus diz, eu não tenho que obedecer àquilo que o pai diz. Ou seja, ele está a rejeitar a autoridade do pai, e como sabemos, o pai simboliza Deus na vida do filho, portanto ele está a rejeitar a autoridade do filho, perdão, a autoridade do pai na vida do filho. E seja em todo, ou seja em parte, quando nós rejeitamos a autoridade de Deus na nossa vida, nós estamos a ser exatamente iguais a este filho. Nós podemos aceitar a autoridade de Deus numa parte da nossa vida, mas se nós rejeitamos noutra parte, nós estamos a ser exatamente iguais a Ele. E depois há uma coisa interessante, é que quando ele decidiu por si, quando ele fez as escolhas que quis, quando ele não esteve dependente da autoridade e das prioridades do pai, qual foi o resultado? Foi a ruína. Todas as bênçãos que ele tinha na casa do pai, todas as coisas que ele tinha por dadas e por adquiridas, às quais ele não dava a devida importância, todas essas coisas desapareceram. Além disso, tudo aquilo que ele pensava que era garantido, por estar ele agora a fazer as suas próprias escolhas, tudo isso acabou rapidamente. Todos os recursos, o bem-estar, a saúde, os amigos e até a dignidade dele acabou quando ele decidiu sair da casa do pai e fazer as escolhas por si próprio. Mais tarde ou mais cedo, tudo acaba quando nós escolhemos afastar-nos de Deus. Então a segunda parte do nosso texto, vamos ler agora desde o versículo 20 até ao versículo 24. E levantando-se, foi para seu pai. E estando ele ainda longe, o seu pai viu e encheu-se de compaixão, e correu, e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vistam-no. Ponham-lhe um anel do dedo, ponham sandálias nos pés, tragam também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, se na primeira parte nós vimos que o ênfase estava no filho mais novo, agora na segunda parte vemos que o ênfase está no pai. Na primeira parte o ênfase estava na atitude orgulhosa e arrogante do filho mais novo. Na segunda parte nós temos a atitude graciosa e amorosa da parte do pai. O pai avistou o filho a caminho de casa. O texto não nos diz quanto tempo é que demorou entre a saída do filho e a volta do filho. O texto não nos diz quantas horas é que o pai, ou quantas vezes, ou quantos dias é que o pai esteve ao portão, a olhar para o caminho, à espera que o filho voltasse. Mas para que, diz-nos o texto, que ainda estava longe e o pai o viu, quer dizer que o pai estava a olhar, o pai estava à procura e o pai estava lá à espera que ele voltasse. Não temos noção de quantas vezes o pai foi ali. Mas temos noção que o pai foi. Temos a informação que o pai foi ali. Porque o pai queria efetivamente voltar a ter o filho consigo. E depois vimos também uma coisa interessante. É que assim que o filho começou a aparecer lá no horizonte e assim que o pai percebeu que era o filho que vinha lá ao longe, o que é que o pai fez? Correu para o filho. Ele, mais do que estar à espera que o filho chegasse a casa, ele correu para o filho. E isso mostra a alegria e o interesse genuínos que o pai tinha em ter o filho consigo. E o pai abraçou-se ao filho. Diz-nos o texto que o pai abraçou e beijou o filho. Ele não se preocupou se o filho estava roto, se o filho estava descalço, se o filho estava sujo. Afinal de contas, ele tinha estado a trabalhar com os porcos, não é? Mas o pai não se interessou com o estado em que o filho chegava. O pai interessou-se com o facto de o filho ter chegado. E isso faz toda a diferença. E por isso o pai acolheu o filho nos seus braços. E o pai também, o texto também nos diz que o pai beijou o filho repetidas vezes. Correu, compadeceu-se dele, correu, abraçou e o beijou. Ainda antes do filho dizer alguma coisa. Ainda antes do filho dizer, pai, desculpa-me, pai, pequei, pai, errei, o pai já estava a abraçá-lo, a beijá-lo, já tinha corrido para ele e já se tinha alegrado com ele.
Depois, o filho começa a fazer o seu discurso de arrependimento e lembram-se que ele pensou, ainda estava junto com os porcos, e ele começou a pensar o que é que havia de dizer ao pai, e ele houve uma altura em que pensou a dizer ao pai: faz de mim um dos teus empregados, ou trata-me como se eu fosse um dos teus empregados. Mas a verdade é que ele aqui, quando chegou a casa, o pai não chegou a deixar dizer estas palavras. Antes dele falar, antes de ele querer ser recebido na família como um membro de segunda categoria ou um membro de não pleno direito, o pai não o deixou fazer isso e o pai recebe-o totalmente. O pai recebe-o com tudo o que ele traz, com toda a bagagem que ele traz, com todos os erros. O pai recebe-o e retorna-o à condição original de filho. Ele não é um filho de segunda, é o filho. E ele não é um empregado, ele é o filho. Perdão. A maneira como o pai recebe o filho de volta ao lar merece efetivamente a nossa atenção. Porque o pai dá ao filho o amor e o perdão que o filho efetivamente não merecia. Mas o amor do pai era imenso e era inexplicável. Nós não percebemos como é que o pai esqueceu tudo, não é? E simplesmente recebeu o filho. Mas o texto bíblico diz-nos que Deus afasta de si os nossos pecados como o Oriente está afastado do Ocidente. Ou seja, esquece, deixa de ver, deixa de pensar, deixa de saber, deixa de existir. E o pai também faz uma coisa gira. O pai manda matar o bezerro cevado, o animal que estava preparado para a festa. Era um animal que era guardado para ser usado apenas em ocasiões especiais. E para o pai não havia ocasião mais especial do que esta. Jesus tinha acabado de dizer, mesmo antes de começar a contar esta parábola, nós começámos ali no versículo 11, e no versículo 10, Jesus, quando está a completar o ensino sobre a dracma perdida, ele diz: eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria, a maior alegria, o maior motivo de festa no céu é quando um pecador se arrepende, quando aquele que está fora de casa volta a casa. E depois, ainda no versículo 24, nós lemos as palavras do pai: porque o meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. E por isso eles começaram a alegrar-se. Há uma analogia aqui entre o estar perdido e o estar morto com o estar fora da família, fora da casa do pai. Versus, ou em oposição com o estar vivo, estar achado e estar na comunhão com a família. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 2, ele diz, logo no versículo 1, Efésios 2:1, ele, referindo-se a Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. E o próprio Senhor Jesus, em Lucas 19, ele diz, porque o Filho do Homem veio a buscar e a salvar aquele que se havia perdido. Ou seja, fora da comunhão, fora da família, fora da casa, fora da presença do Pai, há morte e há perdição. E a única maneira de ter vida é estar dentro da comunhão, dentro da casa do Pai, na presença do Pai. Então, vamos resumir e vamos aplicar o que aprendemos com estes versículos desde o 20 até ao 24. A recepção que o filho tem e a possibilidade de voltar a casa, do retorno ao seu estado inicial de filho, não é por causa dos méritos do filho. Não é por causa das obras do filho ou sequer das palavras do filho. O pai recebe o filho não é por causa do discurso que ele faz. O pai recebe o filho porque ele ama o filho. E ele ama o filho porque o pai é amor. O pai correu para o filho e abraçou-o e beijou-o ainda antes do filho falar. Deus ama-nos. Nós somos amados por Deus não por causa dos nossos méritos, mas porque Deus é amor. Nós somos nós somos amados antes ainda de nos arrependermos e antes ainda de querermos voltar para Ele e antes ainda de o amarmos. O apóstolo João escreveu em 1 João 4,19 que nós somos amados, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E depois, nós podemos pensar que, tendo abandonado a vida e o estatuto do filho, ou de filho, ele perdeu tudo e ele ponderava, já era bom para ele, voltando à casa do pai,
que o pai lhe desse a possibilidade de ser um membro inferior da família. Que estivesse só por ali, presente. Pelo menos tivesse coisas que comer e tivesse um mínimo de conforto. Mas aquilo que o pai tem para oferecer não é o mínimo de conforto. Aquilo que o pai tem para oferecer não é uma membresia de segunda categoria. O que o pai tem para oferecer é uma vida plena. O Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida em abundância. Não simplesmente vida, mas vida em abundância. E essa vida em abundância decorre de sermos considerados filhos. Não apenas empregados, não apenas tolerados, mas amados como filhos. E chegamos assim à terceira secção do nosso texto. Lemos do 11 até ao 19, depois do 20 até ao 24 e agora vamos ler Lucas 15, desde o 25 até ao 32. Diz assim: O filho mais velho estava no campo e quando voltava para casa, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo respondeu: O teu irmão voltou e o teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas o filho se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. E mesmo assim nunca me deste nem um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E chega, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas e mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Mas era justo festejarmos e alegrarmos com o teu irmão, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha-se perdido e foi achado. Então, no primeiro conjunto de versículos, nós focámos a nossa atenção no filho mais novo. No segundo conjunto de versículos, focámos a nossa atenção no irmão. Perdão. No segundo conjunto de versículos, focámos a nossa atenção no pai. E agora, no terceiro conjunto de versículos, vamos focar a nossa atenção no irmão mais velho. Eu creio que muitas vezes este irmão mais velho é secundarizado ou é esquecido a participação dele, mas é muito importante para nós olharmos para a atitude do irmão mais velho. Este era o filho primogénito, era o mais velho e o primeiro. E diz-nos o texto que ele não se tinha afastado do pai, como é o irmão mais novo, mas eu creio que nós podemos dizer que a verdade é que ele nunca esteve próximo do pai. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas acabou sempre por menosprezar e desprezar esse amor e a presença do pai. Se o filho mais novo se perdeu quando saiu de casa, o filho mais novo perdeu-se, o filho mais velho perdeu-se dentro de casa. E como ele, quando vai a chegar, ele fala com o servo e decide não entrar em casa, mais uma vez é o pai que sai de casa para ir ao encontro do seu filho. Primeiro saiu para ir a correr ao encontro do filho mais novo e agora sai para ir ao encontro do filho mais velho. Este filho mais velho não se dava conta que estava tão longe do pai e tão perdido do pai quanto o seu irmão mais novo. Porque em vez de ele ter alegria e ter prazer e ter gosto na comunhão com o pai e na presença do pai e no seio da família, ele encarava o seu relacionamento com o pai como uma troca, era na base da recompensa. Aquele filho tinha direito a 2/3 da herança. Mas ele reclamava, por ser o filho mais velho, tinha direito a maior herança do que o filho mais novo. E ainda assim a gente vê o filho a reclamar por causa de um simples cabrito, que não lhe tinham dado um cabrito. Ele era filho, mas ele via-se e agia como se fosse um simples empregado. No original diz-nos que ele esteve a trabalhar para ti como um escravo. É assim que ele se apresenta. E depois ele também procura auto-justificar-se. Ele diz: eu nunca desobedeci às tuas ordens. Ele não entendia que de um filho se espera mais do que simplesmente obedecer a ordens. De um filho espera-se identificação. De um filho espera-se amor. E ele não amava o pai, ele apenas amava aquilo que o pai lhe podia dar. Ele não agia em obediência ao pai porque achava que o pai merecesse essa obediência e porque amava o pai e queria fazer o pai feliz. Ele obedecia
à espera que um dia o pai pudesse recompensá-lo. Ele obedecia porque achava que essa obediência era suficiente para ser recompensado. Mas se nós olharmos para o capítulo todo, e nós falámos nisso no início, o capítulo todo de Lucas 15, não apenas esta parábola, tudo aponta para o extraordinário amor de Deus. Há a alegria, há o amor do pastor que vai procurar a ovelha perdida e a alegria quando a encontra. Há o cuidado na procura da moeda perdida e a alegria da mulher quando encontra a moeda perdida. E agora, aqui, a alegria do pai quando encontra o filho perdido. Vamos resumir e vamos aplicar às nossas vidas esta terceira secção. Não é preciso sair de casa para não se ter comunhão e para não se ter identificação com o pai. O irmão mais velho estava tão longe do pai como o filho mais novo. A proximidade física não garantia uma proximidade emocional e muito menos uma proximidade espiritual. Não basta uma vida de obediência formal, é preciso ter o nosso coração envolvido. Não basta uma religiosidade, é preciso ter amor. É possível estar na igreja e participar em atividades e ter responsabilidades e estar tão longe de Deus como o filho mais novo estava. Em segundo lugar, quando o filho mais novo escolhe sair da comunhão com o pai, enquanto o filho mais novo escolhe sair da comunhão com o pai, o filho mais velho fica em casa. Um sai para ter tudo aquilo que quer, o outro fica para ter tudo aquilo que quer. A verdade é que nenhum deles amou o pai e nenhum deles agiu por amor ao pai e por isso todos, os dois, ambos estarão perdidos e ambos necessitam de salvação. O filho mais novo percebeu que estava perdido e que precisava de salvação quando estava a cuidar dos porcos daquele senhor que lhe deu trabalho. O mais velho, porque nunca viveu essa experiência de estar longe, não se apercebeu o quão longe estava, não se apercebeu o quão longe estava do pai e, mais ainda, ele não se apercebeu o quão longe estava daquilo que o pai esperava dele. Mas a verdade é que ambos precisavam de voltar à comunhão, ambos precisavam de voltar à presença do pai e ambos precisavam de voltar a sentir o amor do pai e o amor pelo pai. Resumindo e baralhando tudo isto, nós temos que perguntar: quem é que eu sou? Sou o filho mais novo ou sou o filho mais velho? Quão perdido é que eu estou? Quão longe é que eu estou? Será que eu sou merecedor deste cuidado, desta atenção da parte de Deus, deste amor tão pessoal da parte de Deus? Quando o pai faz uma festa para receber o filho, ele faz essa festa porque o filho voltou a casa, voltou à comunhão com ele. Mas a verdade é que o filho nunca poderia ter voltado à comunhão com o pai se não houvesse um caminho que levasse até ao pai. E esse caminho nós lemos em João 14,6, esse caminho é Jesus. Em segundo lugar, nós temos que perguntar também: se esta foi a atitude do irmão mais velho para com aquele irmão que estava fora de casa, qual é a nossa atitude para com aqueles que estão fora de casa? Como seguidores de Cristo, como cidadãos do reino de Deus, qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus, que procurava aqueles que precisavam de médico? Ou estamos mais parecidos com os doutores da lei, com os fariseus, que se afastavam dos pecadores o mais que podiam? Que afastavam-se e atravessavam a rua para não se cruzarem com os pecadores? O filho mais novo queria a sua parte da herança e a maneira que ele encontrou para conseguir esse objetivo foi afastar-se e ir embora da casa do pai. Já o filho mais velho, ele também estava tão interessado na herança como o seu irmão mais novo, mas a forma que ele achou para conseguir ter a herança foi fazer o politicamente correto. Ser formalmente obediente e ficando em casa. Fazendo as coisas mecanicamente porque sim. Porque era esperado que fizesse. A parábola termina com os dois filhos em situações totalmente diferentes.
Por um lado, o filho mais novo, que se arrependeu, que simboliza todos aqueles que pecam e que voltam à comunhão com o Pai. Mostra-nos o filho mais novo de volta à casa, dentro de casa, participando na festa que o Pai promoveu. Mas, por outro lado, nós temos a parábola a terminar e a mostrar-nos que o filho mais velho, aquele que achava que estava auto-justificado por tudo aquilo que fazia, esse nunca chegou a entrar em casa. Esse ficou fora de casa. A festa e o motivo de alegria não foi por aquele que estava a fazer tudo certo. É por aquele que percebeu que sem Cristo e sem Deus e sem o amor do Pai, nada fica certo. Nós não sabemos o que é que aconteceu com o filho mais velho e não podemos ir além do texto, isso seria um erro. No entanto, nós sabemos que este filho mais velho simbolizava aqueles escribas e os fariseus que estavam a ouvir Jesus e que uns tempos mais tarde acabaram por levar Jesus à cruz e por exigir a Pilatos que crucificasse Jesus. Estes homens, eles achavam que o seu comportamento era suficiente para serem justificados. Eles achavam que por causa das suas obras e dos seus méritos, eles estariam no paraíso. E nós sabemos o quão longe eles estavam de Deus, sabemos o quão longe eles estavam da verdadeira comunhão com Deus, porque o seu coração não estava ali. Hoje, nós podemos estar a ser o filho mais velho. Eu posso estar a ser o filho mais velho. Tu podes estar a ser exatamente o filho mais velho. Nas nossas igrejas, há muitas pessoas que vão ao culto, são dizimistas, oram, jejuam, leem a Bíblia, cantam no coro, têm responsabilidades na igreja, mas nada disso é genuíno. Eles fazem tudo isto, e perdoem-me a expressão, por interesse, porque acham que essas boas obras são necessárias para salvá-los. Eles acham que porque sempre fizeram tudo isso, um dia eles vão ser salvos. Porque eles sempre fizeram tudo isto. E nós lemos em Mateus 7 as palavras que fatalmente muitas dessas pessoas, se não se arrependerem e se não voltarem à verdadeira comunhão com o Pai, muito fatalmente estas pessoas ouvirão ouvir estas palavras de Mateus 7, 21 a 23. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse está no céu. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizámos em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsámos demónios? Em Teu nome nós não fizemos milagres? E então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Se o nosso coração não está em agradar a Deus, em amar a Deus mostrando a nossa obediência, se a nossa alegria não está na obediência, se a nossa alegria não está no amor que mostramos a Deus através da nossa obediência às suas leis e preceitos, então nós vamos ouvir estas palavras. Se nós achamos que temos que fazer porque sim, nós somos religiosos, não somos cristãos. Ser cristão é ser imitador de Cristo. E Cristo tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Não fazia por obediência forçada ou formal, fazia por amor, por gosto. Os filhos mais novos, aqueles que são como o filho mais novo, não dão o valor ao conforto e à segurança que têm da vida na casa do Pai. E por isso não compreendem que a vida longe de Deus os levará inexoravelmente à ruína. Se tu tens sido como um filho mais novo, então arrepende-te. Volta para casa. Volta para a comunhão com o Pai e para a comunhão com a família do Pai. Ele está pronto para receber. Não importa por onde é que tu andaste. Não importa o que andaste a fazer. Volta para casa. Mas se tu tens sido como o filho mais velho, os filhos mais velhos não entendem nada sobre o amor e sobre a graça de Deus. Eles não compreendem que é tudo através dos méritos de Cristo e que não há nada em nós que possa dar-nos valor para sermos salvos. Se tu tens sido o filho mais velho, deixa a tua obediência formal, politicamente correta, deixa a tua vida religiosa. Procura a Deus para o adorares e para o louvares porque Ele te amou primeiro. Procura ter alegria naquilo que Deus tem feito por ti. E procura ter alegria naquilo que tu podes fazer com Deus, por Deus e para Deus. Volta à comunhão amorosa e dependente com o Pai. Como veem, a parábola do filho pródigo, apesar de já termos lido e estudado este texto muitas vezes, ainda tem muita coisa para nos ensinar. Que Deus nos dê a sabedoria para podermos
ser não apenas ouvintes, mas principalmente cumpridores da sua palavra.